site convest.unicamp.br. A taxa de inscrição é de R$ 221 e deverá ser paga até o dia 8 de setembro. É possível fazer até 2 opções de curso, desde que é a mesma área. A primeira fase do vestibular será realizada no dia 26 de outubro de 2025. E a segunda fase acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A aplicação de ambas as fases está mantida no período da manhã, com início às 9 horas. Antes da primeira fase, haverá provas de habilidades específicas para os candidatos aos cursos de música, com envios de vídeos pela internet entre os dias 15 e 30 de setembro. Para os demais cursos que necessitam provas específicas, como artes cênicas, artes visuais e dança, elas ocorrerão em dezembro, entre os dias 3 e 5. Neste ano, 9.404 alunos foram contemplados com a isenção de taxa de inscrição, que valerá tanto para o vestibular de 2026 como para a modalidade Enem Unicamp. Os candidatos contemplados deverão acessar um formulário específico e usar o código de isento para efetuar a inscrição sem gerar o boleto de pagamento de taxa. De Campinas, Daniel Roda. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Muito bom dia para você que escolheu a Rádio Bandeirantes para continuar se mantendo muito bem informado. Nós vamos aqui com muitos assuntos para você, assuntos interessantes. Vamos falar de trânsito, vamos falar da previsão do tempo. Tem 2 reportagens também muito bacanas. A reportagem é bacana, o assunto não é muito bom. Teve um casal em Sorocaba que resolveu deixar uma criança durante 6 anos sem contato com outras crianças, sem tomar vacina, sem tomar banho, sem cortar o cabelo, só tomando papinha. A criança não fala, a criança mal anda. O casal foi preso, evidentemente, e a criança está aos cuidados agora do Conselho Tutelar. É um assunto triste, mas a gente precisa falar aqui também. Mas vamos falar de coisa boa também, tá bom? Quero a sua companhia. Você pode participar conosco através do WhatsApp 971021493, 971021493. Manda sua mensagem aqui, a gente coloca a sua opinião. Estou aqui com o Leandro Lopes e o Danilo Capucci, que comandam aqui as nossas máquinas. A gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção do geral do Rodolfo Neves. Nós vamos aqui até às 11h30 com a árdua tarefa de substituir o Heitor Fredo, que o Heitor, além de funcionário aqui da casa, ele tem algumas empresas. Então, em alguns dias assim da semana, ele precisa sair para dar conta das empresas, pagar funcionário, fornecedor. Mas na segunda-feira, amanhã o Heitor vai trabalhar no Derby, tá bom? Junto com o Vinícius Abarca, com toda a produção, com toda a equipe da Bandeirantes. Mas na segunda-feira o Heitor vai estar aqui firme e forte às 10 horas da manhã. Nós vamos começar aqui com um assunto muito importante, que nós vamos falar de regularização fundiária. O que é regularização fundiária? Eu confesso que nunca tinha ouvido muito esse termo até um tempo atrás. Mas depois Campinas se tornou referência em regularização fundiária. Porque todo mundo começou a vir aqui, o que vocês estão fazendo lá? Qual que é a pegada, qual que é a dica que vocês podem dar? Então, o que nós fizemos hoje? Nós trouxemos aqui 3 experts em regularização fundiária. Estão aqui conosco hoje o Jonathan Roberto Pereira, que é diretor técnico
de Regularização Fundiária da Coab Campinas, também o Marcelo Ferreira, que é gerente jurídico, e também a Aida Reis, que é gerente social de regularização fundiária, para explicar para a gente o que é isso. Então, vou começar falando aqui com o Jonathan. Jonathan, Aida, Marcelo, obrigado por terem vindo aqui. Regularização fundiária, que bicho é esse? Bom dia, pessoal. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, pessoal da Band. É um termo complexo, né? Vamos abreviar, vamos chamar de REURB. REURB. Vamos dar um apelido para ela, né? Ao longo dos anos, eu acho que o Brasil inteiro sofreu e sofre ainda com a dificuldade das áreas ocupadas regularmente, com os núcleos, com a periferia, com as favelas, né? O pessoal tem preconceito, Edson, de falar de favela, mas favela é um termo histórico e voltou para o IBGE com muito respeito. Favela não é desrespeitosa, não, o pessoal confunde, né? Mas o que é a tal de REURB? Nada mais é que um processo onde nós conseguimos, de uma vez, resolver as questões jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais, e levando aí a dignidade para essas famílias que estão há anos esperando, muitas vezes, aí a sua propriedade, a sua água, o seu esgoto, o seu asfalto, né? Aquela tranquilidade que a gente tem, né? Uma tranquilidade tão simples, que é o CEP, que todo mundo tem, essas famílias não têm. E é esse trabalho aqui que nós fazemos em Campinas aí, e virou uma referência nacional aí, a gente consegue proporcionar para eles. E falar em problemas jurídicos, né, Marcelo? Eu fico imaginando uma pessoa que, a gente está falando aqui, tem muitas áreas que foram ocupadas irregularmente aqui, vamos falar de Campinas, né? Imagine uma pessoa que mora há 40 anos num bairro, você chega lá, nós vamos regularizar isso aqui agora. Imagino que seja um trabalho árduo, hein, Marcelo? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um trabalho difícil, né? Mas é um trabalho que é ansiado por várias pessoas. Porque a gente sofre um problema de irregularidade fundiária. Eu costumo brincar que desde que Portugal descobriu o Brasil, a gente sofre um problema de irregularidade. Foram ocupando as terras, né? E a gente tem que correr agora atrás para regularizar. E nós temos aqui na cidade, não só em Campinas, mas no Brasil, problemas fundiários que giram em torno de 40, 50, 60 anos de famílias que aguardam a oportunidade de ter seu título de propriedade. E é interessante porque quando você fala de irregularidade fundiária, não envolve só a favela, não envolve só a comunidade mais carente, mas nós temos também situações de condomínios de médio e alto padrão que estão irregulares também, né, por conta, muitas vezes, de loteadores que fizeram parcelamento irregular, falta muitas vezes, de fiscalização, ou até falta de legislações que dessem conta das situações que nós temos ao longo desse tempo. Então, a gente foi criando problemas que agora a gente tenta correr atrás com a lei da REURB, né, e buscar soluções para essas situações. Mas são soluções que precisam ser trabalhadas, tanto nas áreas jurídicas, como também urbanística, social, para tentar trazer um pouco de dignidade para essas famílias que há anos aguardam por uma solução. E a gente fala aqui também, falando aqui com a Aida Reis, que é a gerente social. Às vezes as pessoas confundem também assistência social com paternalismo, e não é assim, você precisa com carinho, com amor, mas chegar ao reino na turma, não é, Aida? Bom dia, Edson, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer pelo convite, né? E é bem isso mesmo, né? Então, não é o que o pessoal pensa, assim, vamos sair fazendo e não analisar, né? Então, tem um trabalho muito sério, né, em torno disso. Então, as meninas do social fazem uma investigação, então as pessoas têm que se enquadrar, tem todo um regramento, né, para a pessoa poder ser beneficiada com a regularização, né? Então, tem que ser carente, então tem várias pontuações, né? E além disso, a gente trabalha com a vida das pessoas, né? Então, tem que lembrar disso. Então, eu não posso simplesmente falar que aquela casa, aquela pessoa... Tipo, é um número. Não, é uma família que mora naquela região. Então, tem que ter todo um cuidado, né? Como que a gente vai tratar a situação da regularização. Então, eu falo que é uma engenharia social, né? Não, a gente tem que olhar com carinho para as pessoas. Ô, Jonathan, você acha que a REURB foi o grande pulo do gato para diminuir o déficit habitacional? Sem dúvida. Eu acho que sem uma política pública habitacional que durasse, e a gente não tem realmente uma política pública habitacional que dure,
né? O que a gente tem a cada 4 anos ou algo aí. A REURB veio assim como um divisor de águas, né? Ela veio, mas principalmente como a Aida falou, consolidar uma história. Né? Porque você imagine só, você fazer um mapeamento, ver aquelas famílias que estão ocupando e você não conseguir manter elas lá. Você tem que fazer empreendimentos e remover essas famílias e colocar no outro empreendimento. Então essa logística da REURB de você consolidar, ela está sendo um grande braço dos municípios aí com política pública. Até porque os programas habitacionais, o Minha Casa Minha Vida, o Casa Paulista, também acabam não tendo habitação para todo mundo, não é, Marcelo? Edson, eu acho que se a gente pegar um pouco da história, né, quando nós tivemos o boom de ocupações irregulares, na década de 90, né, se a gente olhar, o que aconteceu na década de 90? O fim do BNH, né, que era o banco que financiava as Coabs de todo o Brasil para a construção de conjuntos habitacionais. Quando você tem uma ausência de produção ou uma escassez, as famílias precisam dar conta do recado. Pegamos uma época da inflação lá em cima, quando os aluguéis também dispararam e as famílias acabaram ocupando as áreas de forma irregular. Nós tivemos depois, né, quase uma década depois, né, lá em 2002, o início do Minha Casa Minha Vida, ele veio tentar suprir. Só que nós tínhamos o quê? Um déficit habitacional imenso, famílias morando em áreas irregulares, e você precisaria produzir moradia a larga escala para poder dar conta disso. Então, por mais que foi benéfico Minha Casa Minha Vida, e ele traz produção em massa de habitação, mas ele não dá conta da situação. E, do contrário, nós temos também famílias que já estão lá vivendo, enraizadas nesses locais, e se tirar ela e botar na borda da cidade, em outras regiões, você faz com que ela não permaneça lá. Ela venda o apartamento, a casinha dela do Minha Casa Minha Vida e volta para a área irregular, porque a vida dela foi construída ali nesse local. É isso que eu ia perguntar até para a Aida. Eu imagino, se você pega alguém... quantas áreas... As pessoas, às vezes, elas vivem não por opção... Porque elas precisam de um lugar para ficar. Fica na beira do rio, por exemplo. Aí você quer tirar aquela pessoa dali, mas ela tá vivendo aqui no distrito de Souzas, por exemplo, que é um lugar bacana para você morar. Aí você tira o camarada, vou arrumar um apartamento para você do Minha Casa Minha Vida, lá no Bassoli, do outro lado da cidade. Demora 1h30 para ir. Esse trabalho de convencimento também não é fácil, né, Aida? Por isso que a gente fala que a REURB vem para organizar isso, né? Porque... Hoje, onde se aprova Minha Casa Minha Vida? Nas periferias, na zona periférica da cidade, né? Porque hoje o centro não tem como mais comportar todo mundo. Então, o que eu vou falar com uma pessoa que mora no centro de Campinas, numa ocupação, e vou colocar lá... Vai ter que sair. Vai ter que sair. Não, então a regularização a gente vem com esse olhar. Então, você vai continuar aqui, e até para o município é benéfico, porque eu não preciso levar a infraestrutura lá para, né, vamos pôr lá, para depois da região do Ouro Verde, que é mais longe. Então, tem todo um ônus para a prefeitura com relação a isso. Então, e outra, a pessoa já mora ali, ela trabalha ali, os filhos estão na escola ali, o posto de saúde que ela frequenta é ali, por que eu vou tirar ela dali, né? E levar para um outro lugar, e a pessoa não vai ficar, a gente sabe disso, que ela vai, pode ser que ela ganhe um apartamento, ganhe não, né, porque hoje em dia não ganha mais nada, todo mundo paga, mas ela vai ter o benefício no apartamento, ela vai passar para frente, porque ela quer voltar para a área onde ela se criou, onde ela fez a história dela, né. A Aida, o Marcelo e o Jonathan estão aqui representando a Coab Campinas, e surgiu lá do trabalho de vocês esse guia de REURB. Que novidade que é? Quer dizer, não contente em resolver o problema da cidade, vocês querem ensinar outras pessoas agora? É esse que é o pulo do gato, Jonathan? Edson, eu vou puxar a sardinha aqui pro nosso lado, sim. Eu vou puxar a sardinha. Na verdade, quando você vai buscar literatura no aspecto da REURB, a gente sempre vai encontrar o aspecto jurídico. E é natural que isso ocorra, né? Tudo que nós fazemos aqui, ela está baseada numa lei, 13465. Você vai buscar uma literatura aqui e acolá, você vai encontrar sempre o âmbito jurídico. Mas o processo, ele é técnico, né? Desenhar lote a lote, entender o risco, o tamanho do viário, se pode, se não pode. E aí, quando você vai buscar essa literatura, você não encontra nenhum livro da engenharia, nenhum livro da arquitetura, né? E nossos 20 mil matrículas já realizadas, nosso todo histórico como técnico aqui, possibilitou então que a gente lançasse aqui o primeiro livro de engenharia voltado para a regulação fundiária, onde a gente vai debater tecnicamente, né, o que é área de risco, projeto, né? Então a gente está fazendo um lançamento aqui, eu agradeço a oportunidade de estar podendo
falar desse guia técnico aqui, porque os nossos irmãos jurídicos têm bastante material da literatura já. Meu Mais amigo ou menos, Marcelo, né? meu amigo Opa, Marcelo está aqui. Eu senti uma cutucada aí, viu, Está aqui. Marcelo? Eu lembro que quando a gente começou a fazer regularização lá em 2017, porque existia processo de regularização anterior a 2017, existia. Mas eles eram muito dificultosos, tímidos, e muitos deles não conseguiam ser concluídos por falta de legislação. Aí quando veio a 13465, que é a lei da REURB, em 2017, a gente saiu caçando informações e falta no meio acadêmico discussões sobre regularização fundiária. Você não vê nos bancos da faculdade discussões sobre regularização, seja na área do direito, da engenharia, da arquitetura, né, falta essa discussão mais profunda. É um tema novo, né? O problema é antigo, mas o tema REURB, ele é novo, né? Mas é claro, né, o Jonathan tem toda a razão. Temos mais literatura sobre regularização fundiária voltadas ao direito, né, a área jurídica. Eu não conheço, acho que nenhuma da engenharia, né? Esse é o primeiro, inclusive, queria falar que é o primeiro do Brasil. É isso, hein? O cara tá marrento, hein? Eu tenho uma equipe boa, viu, Edson? Trabalho, né? A Aida coordena uma equipe maravilhosa que me deu base para poder fundamentar os projetos aqui. Inclusive, Aida, fiquei sabendo, essa equipe maravilhosa que o Jonathan citou aí, é uma equipe que vive ganhando prêmios. Verdade, né? Acho que é o quê? O 5º ano que a gente ganha? É o 10º prêmio no 5º ano. Porque a gente é tudo duplo na Edson, não dá tempo pra ganhar de 1 em 1, né? A gente já ganha logo 2 de uma vez. Puxa vida. E aí o Jonathan, aí vocês acabam servindo de referência. Eu tenho notícia de que pessoas do setor de habitação de várias partes do Brasil acabam não só fazendo reuniões online, mas vindo conhecer o trabalho da Coab para poder levar o modelo para eles também. Exato, Edson. É como o Marcelo falou, né? Nós tivemos uma oportunidade também no começo da lei de poder aplicar. Eu lembro que a Aida era de um outro setor, tirei ela. Então, Campinas ela foi construindo o seu processo, né, na frente de outros municípios aí. Né? E outra coisa que é importante, que a gente tem que deixar muito claro, que é uma política de governo, né? Então o governo também entendeu a importância de regularizar, a importância de você fazer esse trabalho, e a Coab Campinas aí disparou realmente na frente aí, tecnicamente falando, né? É importante deixar isso muito claro, de vencer as dificuldades e aí acabar sendo um modelo hoje para os outros municípios. E o legal disso também, né, Marcelo, é que os governantes que vão chegando, entra prefeito, sai prefeito, estão entendendo a importância e não estão querendo, me parece assim, eu estou falando de fora, de longe, me parece que eles não estão querendo dificultar, estão entrando sabendo que esse é realmente o caminho a ser seguido, né? A gente foi feliz, né? De 2017 para cá, nós tivemos uma sequência de trabalho e de entendimentos políticos, porque não adianta você ter uma equipe capacitada se não tiver vontade política de fazer com que essa equipe trabalhe. Então nós tivemos gestores, né, no município que vestiram a camisa, entenderam a ideia, porque mais do que você dar uma matrícula ao final do processo, uma escritura para a família lá, a REURB a gente entende que é desenvolvimento econômico para a cidade. Né? Então, acho que essa discussão e esse entendimento do chefe do executivo, olha, eu estou trazendo desenvolvimento econômico para a cidade, porque quando eu regularizo, eu faço com que aquela pessoa ela melhore a sua habitação, ela gire a economia, porque ela vai contratar o pedreiro, vai contratar o depósito do bairro. Tudo dali, né? Tudo dali, eu vou levar infraestrutura melhor para aquela família. Então, eu acho que a gente conseguiu sucesso porque nós tivemos gestores que entenderam essa importância da regularização. Bom, Aida, quais são os próximos planos agora, já que o Jonathan elogiou tanto aí a sua gerência? Qual que é a novidade agora para esse restante aí de 2025? Eu acho que é continuar fazendo um trabalho com excelência, né, que a gente preza sempre, e tentar resolver alguns cases que a REURB ainda tem, né, que acho que tem alguns pontos ainda assim, meio nebulosos pela frente para a gente tentar, porque igual a gente gosta de ser pioneiro, né? Então a gente gosta de alguns desafios e acho que é isso. A gente vai tentar desvendar alguns desafios que ainda tem a REURB. 10h53, estamos conversando aqui com Jonathan Roberto Pereira, diretor técnico de regularização fundiária da Coab Campinas, conversando também com Marcelo Ferreira, que é gerente jurídico, e com a Aida Reis, que é gerente social de regularização fundiária. O Jonathan, faz muito tempo que eu não ouço falar de invasão em Campinas. A pessoa não gosta de invasão ou ocupação irregular, acho que é o termo correto. Faz tempo que eu não ouço falar disso. O que é que mudou? Acho que a postura.
né? Eu acho que a partir do momento que a 13465 ela veio dando uma solução, um outro ponto importante é você também fazer a contenção. Porque senão a gente não consegue regularizar. Porque é um problema com as pessoas que... O cara falava assim, poxa, eu paguei meu apartamento durante 20 anos, agora vem um camarada aqui, ocupa e fica. Há esse problema também para ser Exato, resolvido. a gente vive ali um equilíbrio social, né? De tentar equilibrar ao máximo. E sim, a gente recebe diversos questionamentos sobre isso, viu? Eu tô na fila da Coab e não consegui minha unidade ainda, aí a pessoa ocupou e conseguiu, né? Acho que como o próprio Edson já falou, ninguém ocupa porque quer. É óbvio, gente, a gente tem aí, né, como todo setor, aí, os espertalhões, tudo, e esse é um trabalho importante que a REURB faz também, viu, Edson? A gente consegue filtrar essa situação aí e tentar levar sempre o que é o social, né? E a própria REURB, que é uma diferenciação que tem dentro da classificação, ela faz com que esse camarada classificado socialmente, por isso que a Aida falou da importância desse trabalho, que ele pague as custas, né? Então a REURB está tentando aí ser um equilíbrio social, né, entre o S e o E, né? Eu acho que é um grande desafio nosso aí do município, né, e dos técnicos também, de fazer essa contenção, né? Mas contenção é algo meio pesado de falar, porque eu estou contendo a situação, mas acho que é o monitoramento. Eu acho que cada vez mais a gente monitorar o vazio urbano ainda, ter esse controle. E hoje a gente consegue, né? Você tem GPS hoje, você tem laser scanner hoje, você tem drone hoje. Eu acho que a tecnologia vem ajudando a gente nesse ponto também. 10 horas e 55 minutos. Bom, estou conversando aqui com o Jonathan, com a Aida e com o Marcelo. Eu queria deixar os microfones aqui da Rádio Bandeirantes para vocês deixarem uma mensagem final, falar do trabalho. Não sei se é possível visitar a Coab. A gente tem mania, posso visitar lá o trabalho de vocês? Posso conhecer o trabalho de vocês? Fiquem à vontade, o Jonathan. Pode visitar, pode mandar mensagem para a Bandeirantes também aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente está trazendo o trabalho de Campinas aqui. Confie na habitação, confie na Coab, confie no município. O trabalho é grande, viu, Edson? O trabalho é grande. Tem muito desafio, como a Aida falou aqui. A gente gosta de ser pioneiro, né? Mas a gente entende aí que uma hora ou outra a gente vai conseguir resolver esse problema. Eu acho que eu não vou conseguir. Vou deixar para as próximas gerações aí, porque tem muita coisa para ser feita ainda pela frente. Mas vocês podem confiar na equipe aqui que a gente vai dar um jeito. Obrigado por ter vindo, viu, Marcelo? Edson, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um tema que eu sou apaixonado, né? Habitação, regularização fundiária. Eu acho que falar aqui na Bandeirantes é a possibilidade de você divulgar um pouquinho do trabalho que a Coab, o município de Campinas, vem fazendo. E eu acho que é isso, né? Você precisa demonstrar para a população que você está buscando soluções. Como o Jonathan falou, a gente talvez não resolva todo o problema habitacional ainda nessa vida, né? Mas deixar um legado daquilo que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho a situação das famílias, um pouco a situação da cidade e contribuir com os outros municípios que queiram entender o processo de regularização. Então, quero agradecer mais uma vez e me colocar à disposição, seja aqui na Rádio Bandeirantes, seja lá na Coab, estou sempre à disposição. Aida, obrigado pela sua presença aqui, por ter vindo, nesse monte de marmanjo aqui, você embelezar aqui o nosso estúdio. Obrigado por ter vindo, obrigado pelas informações que você compartilhou aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, viu, Aida? Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. E queria só pontuar mais uma coisinha, porque às vezes a gente fica feliz de falar um pouquinho de regularização, porque às vezes as pessoas torcem o nariz, né? Mas tem uma ocupação aqui do lado da minha casa. Então, talvez se as pessoas olharem um pouquinho mais para dentro da ocupação, entender o porquê que ela está ali, né? Então, eu acho importantíssimo a gente conversar um pouquinho com a população, tá? Eu agradeço novamente e estamos sempre à disposição. Jonathan Roberto Pereira, Marcelo Ferreira e Aida Reis da Coab Campinas falando sobre regularização fundiária. Antes do intervalo, eu quero chamar aquela reportagem do Edilson para falar sobre essa criança que foi encontrada num cárcere privado lá em Sorocaba. Rapidinho, depois dessa reportagem do Edilson Júnior, a gente vai para o intervalo e voltamos com a sequência do Manhã Bandeirantes. O intervalo é rápido, a matéria primeiro, depois do intervalo a gente volta já. A prisão aconteceu na casa dos pais da menina, no bairro Santa Esmeralda, zona norte de Sorocaba. Eles são suspeitos de manter a própria filha de 6 anos em cárcere privado e sob maus tratos. Após ser resgatada, a criança precisou ter o cabelo cortado por recomendação médica, já que estava com um grau severo de seborreia, causada pela falta de higiene no couro cabeludo. A suspeita é que o cabelo nunca tenha sido lavado pelos pais. Essa conselheira tutelar detalha que a investigação começou na última sexta-feira, quando uma equipe
equipe foi à casa da criança para apurar uma denúncia anônima e constataram uma série de negligências que resultaram no resgate imediato da menina. Todos os direitos elencados no ECA estavam sendo violados. Como escola, essa criança nunca foi para a escola, ela nunca tinha ido num pediatra, ela não toma vacina, ela nunca se socializou com nenhuma criança, ela não conhecia um ambiente externo e tudo isso agora está sendo tratado, levado ao médico, BS, CAPES, a criança não se alimenta. Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, a criança apresentava um afundamento no tórax e desnutrição severa. A menina foi diagnosticada com infecção urinária e também no sangue e deve passar por uma série de exames clínicos, físicos e psicológicos, já que ela não verbaliza e existe a possibilidade de que tenha algum grau de autismo. A criança foi encaminhada a um abrigo temporário de Sorocaba. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. Os pais devem responder pelos crimes de cárcere privado e maus tratos. A delegada responsável pelo caso explicou que 3 aparelhos celulares foram apreendidos e devem passar por perícia. Também disse que o casal desconhecia a gravidade das negligências cometidas contra a criança. Dá a entender que ela não tem o conhecimento da gravidade dessa situação de manter essa criança afastada da comunidade, da sociedade como um todo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Voltamos com Manhã Bandeirantes. Uma notícia aqui que o governo do Brasil espera atingir 100% do público-alvo em 2026, com um programa aqui de gratuidade do botijão de gás, chegando a 15 milhões de famílias. Eu só achei uma notícia bacana. O estado de São Paulo terá 1.879.000 famílias beneficiadas pelo programa Gás do Povo, lançado pelo governo federal. O programa foi criado para garantir mais justiça social e fazer com que as pessoas possam ter também um benefício a mais, né, que é o botijão de gás também. Tá tudo tão difícil, energia elétrica
muito cara, quem tem o gás encanado é caro também, mas essa iniciativa do governo vai beneficiar 1.800.000 famílias em São Paulo, e isso é realmente muito importante. Eu quero dizer também que está acontecendo em Campinas um evento que a Lucimeire Ramalho está acompanhando desde ontem, vai até no sábado, que vai oferecer oportunidade para os empresários ligados ao agronegócio. Se você é um empresário ligado ao agronegócio, ou se você está querendo se tornar um MEI, que é um microempresário individual, você deve comparecer, é de graça, é no Largo do Rosário, naquela praça lá em frente ao Palácio da Cidade, que era Palácio da Justiça, agora é Palácio da Cidade. Então você pode chegar lá, é tudo de graça, vale a pena você conferir. Vamos acompanhar essa reportagem da Lucimeire Ramalho. O agro tomou conta do Largo do Rosário e da Praça Guilherme de Almeida, no centro de Campinas. É o tema sendo assunto na 3ª edição do Festival Campinas Rural. O evento trouxe para a região central da cidade produtores do agro e entidades que estudam o tema. Ao todo, 70 empreendedores expuseram os seus produtos. O objetivo é fazer essa divulgação, mostrar que Campinas é ciência, tecnologia e inovação, mas também é agro. Os produtores rurais trouxeram para o evento os itens que são tirados da terra, resultado de muito empenho para que frutas, verduras e legumes não faltem na mesa dos consumidores. A Raquel é produtora rural em Campinas e aprovou a iniciativa. Apesar da gente estar há muito tempo no mercado, há mais de 40 anos aqui em Campinas, né, com a produção, nós somos pequenos. Então, eventos como esse fazem com que a gente consiga ser acolhido, consiga ser visto, né? E é um apoio absurdo para os pequenos produtores, né? Outro ponto importante é o auxílio para este grupo, com informações necessárias para que eles trabalhem na formalidade. Para isso, a Associação Comercial e Industrial trouxe o Espaço MEI para o pequeno empreendedor que quer checar informações ou saber mais sobre os benefícios. Através desse posto avançado da Associação Comercial, é exclusivo para atender o microempreendedor individual. Tanto para quem quiser simplesmente orientações ou até para fazer uma abertura, verificar a situação dele junto a recolhimento de impostos e passar todas as orientações e mostrar principalmente os benefícios de se tornar um microempreendedor individual. Aqui, os visitantes são recebidos pelas agentes que prestam todo o apoio para este grupo, que representa uma boa parte dos trabalhadores do estado de São Paulo e também da metrópole. Que em Campinas atualmente são mais de 128 mil microempreendedores individuais. São pessoas que optaram por regularizar a atividade que exercem. E esse número aumentou muito no pós-pandemia da Covid-19. E as pessoas tiveram que, de uma maneira ou de outra, fazer uma atividade como autônomo. No começo, muito como a informalidade, mas depois vendo que há essa necessidade de se tornar um microempreendedor. E aí, dentro da formalidade, a segurança que isso pode trazer. 11 horas mais 7 minutos na segunda meia hora aqui do Manhã Bandeirantes especial dessa sexta-feira. Hoje que dia que é? Dia 5, né? Dia 5 de setembro. Aliás, setembro é o mês do rádio, mês do radialista, por isso eu convidei a Verônica Santos, a VV, que é da Rádio Nativa, para a gente bater um papo aqui sobre rádio, para saber como é que ela faz, porque a Nativa tem milhões de ouvintes agora, está batendo recorde atrás de recorde. Eu quero agradecer a sua presença aqui, VV, e saber qual que é o segredo seu, da Maiara, para ter tanta gente ligada na Nativa. Bom dia e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Quando você me fez o pedido, eu falei, com certeza vou lá para a gente bater um papo bacana. E eu acho que o segredo é você ser apaixonado pelo que faz, você fazer com amor, né? Então, quando você faz algo com amor, isso reflete, né, no seu trabalho. Agora, o que é que mudou, Verônica, de quando você começou? Não sei se chama você de Verônica ou de VV. Tanto faz, Verônica, né? VV. Vou chamar de VV porque eu já sou íntimo, né? O que é que motivou você a falar assim, poxa vida, eu vou trabalhar em rádio? Menino, eu tenho uma história com rádio bem diferente de muitos locutores, porque toda vez que eu vou ouvir um locutor contando a história, sempre tem aquela história assim, quando eu era criança, eu brincava com rádio, eu pegava microfone e eu falava. E, para ser sincera, eu sempre fui muito tímida. Eu nunca tive sonho de trabalhar em rádio. E as coisas na minha vida, elas aconteceram.
né? E eu casei muito nova e eu conheci o meu ex-marido dentro de um estúdio de rádio. Ele fazia um programa de rádio, era uma rádio gospel. E aí foi o meu primeiro contato com rádio. Até então, eu não sabia o que eu ia fazer ainda da vida. Mas quando eu vim para Campinas, foi em 2010. De onde você é? Eu nasci em São Paulo, mas eu morei em todo canto. Já morei em Morungaba, uma cigana. Morei em Bragança Paulista, já praticamente cigana. E aí, quando eu cheguei em Campinas, eu comecei a trabalhar, né, com eventos, e aí eu fui convidada para ser promotora de rádio, né, para poder ser as modelos da rádio. E quando eu vim trabalhar na educadora, aí eu fazia esses freelas, né, para educadora, com o pessoal, e neste período surgiu uma vaga para trabalhar aqui no grupo. O Grupo Bandeirantes foi o meu primeiro emprego CLT, meu primeiro registro foi aqui. E aí eu comecei a conhecer rádio aqui, né? Então, quando me perguntam assim, quais são as minhas referências de rádio, eu sempre vou falar dos locutores daqui, que eu aprendi, foi com eles, né? E aí eu entrei aqui em 2012, né? Eu fui contratada para ser telefonista na época, na Nativa. Na época que era o estúdio bem pequenininho ainda, né? Era dividido ali. E aí eu comecei como telefonista e fui amando, conhecendo mais um pouco do rádio, como que funcionava, tudo. E eu comecei a me abrir mais, a espantar um pouquinho da timidez, porque eu sou um pouco tímida, né? Mas eu fui aprendendo a lidar com isso e com as pessoas que estavam aqui. E aí eu fiquei 1 ano na Nativa e depois de 1 ano chegou a Band FM. E aí, quando chegou a Band FM, o coordenador na época falou assim para mim, eu trabalhava tarde na Nativa, ele falou para mim assim, vai surgir uma vaga na Band FM para fazer horário da manhã, junto com o Rick Dias. Se você aceita, porque aí você faz de manhã a Band FM e à tarde você faz a Nativa, também como assistente de estúdio. Eu falei, na hora, aceito sim. Então, eu vinha pra rádio, eu ficava o dia inteiro aqui. Então, foi um intensivão de rádio. Não tem como não gostar do rádio, né? Agora, o que é que você faz para manter a fidelidade dos seus ouvintes? Porque, que hora você faz na Nativa? Das 8 às 11 da manhã. Das 8 às 11. Porque, antigamente, os meninos aqui não são tão antigos quanto eu, mas são antigos também de rádio, né? Estou com alguns anos aí. Os anos 10 antes de Cristo. Antigamente o camarada tinha que ter uma voz bonita, assim, impostada, que as meninas ficavam apaixonadas, vinham na rádio para conhecer o cara, se decepcionavam com aquela voz, não batia. Fine, né? Grande Michel Fine, grande amigo Michel Fine, que já não está mais aqui entre nós. Mas o que é que você faz? Bom, você é uma moça bonita, né? Mas o que é que você faz para o cara não porque não mudar de rádio. É tão fácil mudar, não é, Vevê? É muito fácil. Ainda mais hoje em dia que você tem uma facilidade, né, de... É muita opção, né? É muita opção e a gente está muito preso também às nossas redes sociais, que é tudo muito imediato, tudo muito rápido. Hoje você acelera vídeo, você não tem mais muita paciência para ficar ouvindo, né? Mensagem mesmo, né? De WhatsApp. De WhatsApp. Na velocidade 2 e olha lá. Exatamente. Então a gente está tudo assim, ó, no imediatismo. E eu acho assim, a gente foi evoluindo junto com a tecnologia, tentando agradar um pouquinho, né? E como é que eu enxergo? Eu enxergo o programa Dia a Dia como um show, né? Quando eu vou num show de um artista que eu gosto, eu quero ser surpreendida. Eu sei as músicas que ele vai cantar, eu já sei tudo praticamente o que ele vai fazer, a programação, tudo certinho, mas tem algo que ele faz ali naquele dia que é que ele faz ali que eu falo, nossa, isso aí foi diferente. É o que vai marcar aquele show. É o que vai marcar aquele show. Então eu encaro o programa Dia a Dia como um show.
E eu nunca deixo assim nada redondo preparado, então sempre é no improviso. Então o rádio é muito de improviso, né? Eu gosto muito das pesquisas que vocês fazem lá, ficam inventando. Você outro dia, eu não sei se foi ontem ou outro dia, você queria trocar o marido ou a mulher por $1 milhão. Mas que coisa é essa, Vivi? Então você trocaria? Eu não. Por $1 milhão? Eu acho que $1 milhão é muito pouco, né? Não. Você trocaria? $1 milhão é muito pouco, dá o quê? Quase 6 milhões de reais. reais. Eu tinha um ouvinte que falou assim, eu trocaria porque depois que o homem gosta de mulher com dinheiro, ele ia voltar correndo pra mim. Verdade. Ela não falou isso? Falou, desse jeito. E eles mandam, né? Aí teve um outro que falou assim, eu trocaria minha mulher, né? Porque, olha, com $1 milhão na conta, a gente tem a mulher que quiser. Errado não está. Agora, então... Vivi, o que é que fez você também... bandear pro lado do atletismo, porque eu vou contar o segredo aqui da Vivi. A Vivi vai participar de uma maratona em Colônia, na Alemanha, no mês que vem. E ela, para participar de uma você não fala assim, olha, eu vou. Você acorda e fala assim, bom, a partir de hoje eu sou maratonista. Não é assim que funciona. Vou correr agora no domingo 42 quilômetros. Como é que é essa história, Vivi? A corrida entrou na minha vida, assim, muito doido. O meu noivo, né, quando eu conheci, ele era atleta de boxe, né? E aí, todo atleta de boxe, você precisa manter o peso, você precisa estar ali, tem a pesagem, né, tudo. Cuidado com a refeição. Cuidado com a refeição. E aí, aquela loucura, era uma semana para poder perder não sei quantos quilos. E aí, ele falava, vamos correr lá na lagoa, vamos dar uma volta. E eu sempre tive uma boa resistência, né, para esporte de endurance. E aí, eu comecei a gostar, né, eu fazia os exercícios, mas o que quando eu peguei o gosto mesmo, quando eu ganhei, a culpa foi do Grupo Bandeirantes, viu? Porque eu ganhei uma inscrição pro Circuito Corre, que sai ali da Decathlon, vai lá pro Entreverdes e tal, para correr 5 quilômetros. Então, eu peguei uma inscrição para mim, e uma para o meu noivo, e a gente fez. Eu participei da primeira corrida, né? Foi em 2018 isso, e eu adorei. Falei, nossa, é diferente você pegar um dia e só sair e dar uma volta ali na lagoa. É diferente, porque a vibe da corrida, né? A energia que tem da turma que tá lá, você encontra pessoas de todas as idades, né? Você fica maravilhado. Eu amei. Aí depois disso eu não parei mais, até que eu encontrei a minha assessoria. Foi uma indicação também. Em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei com a minha assessoria de corrida, do Pedro Barban. E aí eu comecei os treinos de verdade. Então, a corrida começou na minha vida a partir de 2020, de verdade, porque eu treino religiosamente de 3 a 4 vezes por semana corrida. Desde 2020. E tem 6 anos, né, que eu corro mesmo. E aí, agora que eu decidi fazer uma maratona. Já estou acostumado a fazer a meia maratona, que a meia maratona é a distância de 21 quilômetros. E aí eu falei, agora está na hora de fazer uma maratona. Agora eu vou encarar os 42 quilômetros. E aí é diferente, né? Você precisa treinar para poder você estar... no dia da prova, pronto para encarar, porque você vai passar ali 3 horas e meia, 3 horas e 40 correndo. Mas deixa eu fazer uma pergunta técnica. Você entra numa maratona para ganhar a maratona ou só para participar? Então, eu sou atleta amadora, né? Então, a gente... eu não tenho nem condições de ganhar uma maratona hoje, por enquanto. Porque o meu nível é bem ali, lutar contra o meu corpo mesmo, né? Tem as pessoas que vão para competir. Inclusive, algumas provas... tem a diferença. Então, igual quando você vai assistir a São Silvestre. A São Silvestre... tem o pessoal da elite, né? Tem o pessoal da elite, né? E tem os outros corredores atrás. Eu sou os outros corredores. Mesmo que vamos supor que se eu conseguisse correr mais rápido do que a elite, eu não subiria no pódio. O que você faz? O que você tem que fazer para fazer parte daquele grupinho que sai na frente lá? Eu tenho que ter um tempo de corte. Tá. Então você tem que ter uma prova oficial e nessa prova oficial você tem que ter um tempo que se encaixe dentro da elite, né? Então para 21 quilômetros eu acho que você tem que fazer 21 quilômetros em 1 hora e 20 e alguma coisa ali para você se encaixar na elite. Só os rápidos saem na elite.
Entendi. Aí você tem que estar ali dentro do padrão. E o que faz? Eu imagino que você tenha encontrado muitos quenianos nessas corridas. O que faz esses caras ganhar tudo, o VV? Os quenianos, é até bonito de ver, né? Que eles correm sem fazer careta, né? Eu estava assistindo no sábado passado, teve a maratona de Sydney. E aí tava lá o Kipchoge, né? Que é o corredor famoso, né? Hoje ele não faz mais o tempo que ele fazia há uns anos atrás. Mas mesmo assim, ele fez a maratona em 2 horas e 8. O campeão da maratona de Sydney fez em 2 horas e 6. 2 horas e 6. Pra você ter uma ideia, eu fiz 30 quilômetros no domingo passado para 2 horas e 27. A elite da maratona fez 2 horas e 6, os 42 quilômetros. E o que faz o queniano é igual... eu vi uma vez uma entrevista da Raquel Castanharo, e ela fala assim, o Brasil é o país do futebol, né? A criança nasce já com uma bola, querendo jogar, né? A gente tem vários jogadores que eles se espelham, tal, e no Quênia são os corredores. Então, o futebol deles. É o futebol deles. A cultura leva a corrida e eles treinam muito para isso. Agora, o VV, qual que é o maior adversário? É o adversário, é o calor, é o calçado, é o percurso, o vento? Tudo isso faz parte, né? Mas na corrida, o maior adversário é você mesmo. É você mesmo, porque às vezes você treina direitinho, chega lá, você encontra todos esses obstáculos. É o vento, é a umidade, né, que faz com que você caia o seu rendimento, é você não se hidratar direito, é a sua suplementação durante a corrida que você não fez. Enfim, então, o maior adversário é você mesmo, porque a corrida, ela é um esporte individual. Por mais que você esteja, em algum momento, competindo com alguém, sempre vai ter o lance do seu preparo físico, daquilo que deu errado. Não tem treinador para ajudar, né? Não tem o treinador, nem pode. Nas corridas, o treinador não pode ficar ali do lado falando, olha, vai, porque senão você é desclassificado caso você chegue nas primeiras posições. Falar um pouquinho sobre essa prova que você vai participar na Alemanha, em Colônia, VV. Essa prova, como é que você descobriu que tinha uma maratona lá? Você falou, não, essa eu vou encarar. É que assim, nós corredores, né, para os que estão aí já há algum tempo, depois você acaba descobrindo que existem as majors, né, que são as maratonas famosas no mundo. São 6, agora 7 com Sydney, provavelmente vem mais 2. E quando você completa essas maratonas, né, tem Berlim, tem Londres, tem Chicago, tem Nova York, tem Tóquio e tem mais uma que eu esqueci agora. Mas Boston, que é a famosérrima. E agora Sydney. Aí, para você entrar nessa competição, nessas majors, é como se fosse participar de um jogo da Mega Sena, porque você é sorteado, é o mundo inteiro concorrendo. Entendi. Além de você entrar num sorteio, depois você paga, e não é barato para você entrar em uma dessas. E o meu sonho sempre foi conhecer a Alemanha. Sempre quis conhecer a Alemanha, tal. E lá na Alemanha vai acontecer a Maratona de Berlim, que eu acho que agora no final de setembro tem a maratona lá de Berlim. Eu me inscrevi nesse sorteio, não fui sorteada, né? Como 99% das pessoas. Dos mortais. Os mortais. Não fui sorteada. Só que eu falei, a minha viagem já está marcada e eu quero fazer uma corrida lá. Isso lá em dezembro. E aí eu fui procurar os lugares ali próximo que tivesse alguma corrida, nem que fosse 10 quilômetros e tal. E eu encontrei essa maratona em Colônia. E aí eu vi vários vídeos e tal, falei, por que não? Eu vou estrear, porque é a primeira vez que eu vou correr 42 quilômetros, eu quero estrear num lugar que é diferente, que lá é plano também, né? E para ser uma experiência única. E é assim, você começa a correr e não para mais. Não para mais. É um vício, é uma cachaça?
Praticamente, é. Qual que é a cachaça maior, o microfone ou o tênis para correr? Agora eu peguei. Eita, nós! Olha, eu acho que, assim, o microfone, hoje eu tô mais habituada, né? Então, é um vício que o organismo já tá adaptado, já faz de olho fechado. É igual o repórter de televisão, ele levanta de madrugada, abre a geladeira, acende uma luzinha e já começa a falar. É desse jeito, é no automático e vai embora. Agora, o tênis é algo assim que precisa de preparo, né? Então, você precisa buscar. Se você não treinar, você não consegue. Apesar que 42 quilômetros você até consegue fazer. Qualquer pessoa consegue fazer 42 quilômetros, né? Andando, você vai gastar, sei lá, umas 10 horas pra fazer, enfim, não sei. Eu vou te falar, viu? Eu tô pagando um menino pra correr na Lagoa do Taquaral pra mim. Você dá o relógio pra ele, eu não emagreci nada. Vivi, pra terminar, eu sei que você tem aí muito trabalho ainda e queria que você falasse dessa marca da Rádio Nativa, esses tantos de ouvintes aí. Queria que você falasse desse momento que vocês estão vivendo lá. Olha, a Rádio Nativa, eu sempre falo que ela é uma rádio apaixonante, ela é uma rádio viciante. Você começar a ouvir, eu tenho certeza que você vai parar e vai se sentir abraçado, porque a Nativa é isso. A Nativa é uma rádio que abraça o ouvinte, tem um carinho especial com o ouvinte e a gente recebe isso de volta diariamente. A gente tem uma certa intimidade com pessoas que a gente não conhece pessoalmente. É igual o ouvinte agora tem acesso às redes sociais, consegue ver a nossa cara, tudo. Mas eu acho que é esse carinho, né, que a gente tem tanto para realizar o trabalho, porque é tanto no rádio quanto na corrida, né? É uma maratona. Você tem que ter, né, essa dedicação, essa paciência também, né? E quando você junta tudo isso, e amor também pelo trabalho, quando você junta tudo isso, é como eu disse, o resultado ele aparece, né? Porque hoje em dia música você ouve em qualquer lugar, você monta a sua playlist e você faz. Verdade. Mas você precisa do diferencial, você precisa daquilo que você encontra na sua playlist ali. Você precisa de ter uma conversa, você precisa ouvir uma palavra, né? Uma palavra amiga, um conselho, um ouvinte que vai lá dividir a experiência também. Então, quando você ouve aquilo, você se identifica. Então, acho que a Nativa é uma rádio que se identifica com os ouvintes. E tem um lance legal também pra gente terminar, o VV, o lance da música também. Quando a gente ouve alguma música, ela sempre remete a alguma coisa, né? Às vezes é um momento triste, mas sempre tem uma lembrança, né? A música não é uma coisa solta, né? Não. A música, ela, como você disse, ela faz a gente lembrar, ela é memória, né? Então, é igual perfume também. Você passa no lugar, você lembra do perfume de alguma coisa, olha, volta no passado. A música faz você lembrar de momentos, né? Ela grava momentos. Então, com a Nativa, né? Por mais que a gente conheça a maioria das músicas, quando toca uma música diferente, ou então uma roupagem diferente, você vai ouvir um Evidências com um artista novo, um Murilo Huff, cantando, por exemplo. Você fala, eu conheço essa música. Nossa, mas cantada na voz desse artista... Ouvir essa pegada como que é, né? Que diferente, que legal que é. Então, dá aquela renovada. Verônica Santos, VV, locutora, maratonista, vai agora competir na Alemanha, né? Fraco não, viu? Poxa vida. Olha, muito obrigado, parabéns pelo mês aí do rádio, parabéns pelo seu trabalho e deixa um tchau aí para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Quero agradecer os ouvintes da Rádio Bandeirantes, né? Falei bastante, né? Que bom. A ideia era essa. A ideia era essa. E dizer que a Nativa FM, né, 89,3, quiser me ouvir lá, posso fazer meu jabá também, aproveita. Né? Das 8 às 11 da manhã estaremos por lá. E siga nas redes sociais também, né? Verônica Santos BR, Nativa Campinas. Muito obrigado a todos, um bom final de semana. É o final do Manhã Bandeirantes, 11 horas e 27 minutos. Vem aí o Nossa Área com a apresentação do Carlos Henrique, o CH, o Bate Pesado. Vai ter derby? Não vai ter derby? Ele vai contar tudo isso para você. Grande abraço, fiquem com Deus, bom fim de semana. Manhã Bandeirantes.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.